gente, esse é mais um Bitar Podcast, sempre com ótimos assuntos. Eu sou a Rubia. E eu sou o Lindomar. E no episódio de hoje é um especial para você, jovem aprendiz, mas também para quem contrata. A gente sabe que as expectativas são muitas até estar dentro de uma empresa. E as experiências ali adquiridas são fundamentais para uma carreira. Mas será que existe um caminho certo para ser contratada ou contratado? Sim, e para saber como que é esse dia a dia e quais são as expectativas que vão sendo criadas, nós estamos com 2 convidados especiais. Nós estamos aqui com o Lucas de Paiva, que é formado em recursos humanos, começou sua carreira profissional aos 14 anos como jovem aprendiz na área de assistente administrativo. Aos 16 anos, foi efetivado pelo próprio Instituto João Bittar como analista de operações e controles, cargo que ocupa até hoje com 20 anos de idade. Seja muito bem-vindo, Lucas. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, tá? E vai ser um prazer imenso participar desse projeto com vocês. Embora, né? Obrigado. Nós estamos também com a Maria Vitória Dias, que é jovem aprendiz há 6 meses e trabalha no setor administrativo. Ela tem 19 anos e está no 2º ano do curso de pedagogia na UFO, para realizar o sonho de ser a primeira pessoa graduada da família. Que bonito, né? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. E me conta aqui, como que vocês ficaram sabendo do programa de Jovem Aprendiz? Eu, na verdade, no começo, eu queria de todo jeito trabalhar de carteira assinada. Queria fazer 14 anos. Aí uma amiga de uma mãe me informou do projeto Jovem Aprendiz e falou sobre o instituto. Aos 14? Aos 14 anos. Aí foi onde eu fui, fiz o cadastro e participei do processo, estou lá até hoje. Olha. É uma carreira de sucesso, é um garoto promissor. Pois é. Desde mais nova, eu sempre quis trabalhar como jovem aprendiz, mas lá em casa o pessoal sempre priorizou muito os estudos. Então, a minha mãe esperou eu entrar para a faculdade para conseguir conciliar melhor. Então, eu faço faculdade no período da manhã e faço jovem aprendiz à tarde. Então, eu conheci o instituto, vendo o pessoal passeando com a camiseta do uniforme, né, escrito Instituto João Bittar. E aí, eu fui procurar saber melhor, então foi esse o caminho. Aí você gostou, falou assim, quero ser jovem aprendiz. E olha o poder do marketing aí, né? No caso da Maria, ela viu a galera com a roupa e falou, quem serão esses jovens? E como que foi a escolha do curso? Dentro do programa, né? Tem várias opções? Como funciona? Na verdade, o curso ele é de acordo com a função que o jovem vai ser contratado. Na verdade, o jovem só começa a fazer o curso depois que ele é contratado. Porque todo jovem aprendiz, ele precisa fazer uma porcentagem de aulas teóricas. Então, de acordo com a função que o jovem foi contratado na empresa, de acordo com o curso. Exemplo, o jovem foi contratado como assistente administrativo. Ele vai assistir o curso referente a administrativo. Depende do cargo, então, né? Isso, exatamente. Depende da função que o jovem foi contratado para exercer na empresa. Que massa, que bacana. E como ela participa dessa área psicopedagógica, Isso. tem uma relação com a faculdade que você escolheu da pedagogia. Como que você observa aí o que você aprende como jovem aprendiz com a sua nova formação aí na graduação em pedagogia? Só para eu entender, no caso é para formar o curso, né? Como? No caso, você trabalha na área que fala sobre as aulas, então. Na verdade, é na área que a gente cuida do jovem que já é contratado. Então, a gente, caso o jovem falte, a gente liga para saber como ele tá, para saber qual o motivo da falta, para ele justificar e etc. Então, a gente cuida mais da administração dos jovens que já estão ali, Sim. não das aulas. E voltando na pergunta da Rubi, então, como é conciliar isso à sua faculdade, né, de pedagogia? Nossa, ampliou muito o meu leque de visão, assim, para pedagogia. Porque antes, pedagogia, na minha cabeça, era só para dar aula em escola e etc. Então, quando eu vi que eu posso cuidar dessa parte mais gestão, de psicopedagógica, nossa, eu
tive essa vontade, esse desejo. Então, ultimamente é uma dos meus propósitos na pedagogia, terminar e buscar alguma coisa na área de psicopedagógico mesmo. Acaba que tem alguns cursos, eu acredito que todos os cursos assim têm um certo padrão, né? Que as pessoas olham e falam assim, é isso aqui. A pedagogia, às vezes, você lembra das pedagogas da escola, né? Que é o mais próximo que a gente tem de contato. Mas por isso que a gente sempre indica para o pessoal para pesquisar, né, sobre o curso. Igual você falou psicopedagogia, olha aí que interessante, né? Eu não sabia que existia isso. E conta aqui pra gente, como que é o dia a dia de vocês? Como você agora como contratado, né? Mas como era como jovem aprendiz, como contratado também, né? Hoje a gente tem aqui as duas visões. Como é para vocês? Conciliar trabalho e estudo? É bem complexo, né? Eu acho que os meus dias, eles ficam um pouco cansativos, mas eu tenho certeza que é para um bem maior, assim. O Instituto, ele é sempre aberto a entender o seu lado. Pelo menos comigo, os instrutores, eles são super cuidadosos para saber, e aí, Maria Vitória, como você tá? Então, não fica tão cansativa essa rotina de quem sai de casa às 6 horas da manhã e volta para casa depois de trabalhar às 7. Então, é um ambiente super tranquilo de trabalho. Super tranquilo e bastante, como que eu posso se dizer, interessante, porque o próprio nome fala aprendiz, a gente está em constante aprendizado, então é algo novo, é algo que ninguém ainda, 14 anos eu nunca imaginava como funcionava uma empresa assim por dentro. Então, é bastante interessante porque a todo momento você está aprendendo, conhecendo coisas novas. É muito interessante. É uma coisa que todo dia você fica... Nossa, que legal. É muito incrível. Que ótimo. Pensando que vocês, né, os dois estão inseridos aí dentro do Instituto João Bittar, trabalhando, né, exercendo aí como jovem aprendiz, então tem uma relação que eu acredito que talvez seja um pouco diferente se vocês estivessem numa outra empresa. Vocês já passaram por algum perrengue? Porque a gente está falando aqui das coisas boas, né? Que é ótimo e que bom que seja assim. Quando um jovem aprendiz chega dentro de uma empresa, traz um frescor, traz uma energia. Do novo, né? Daquela coisa de novidade. Mas vocês já passaram por algum perrengue, alguma questão desse frescor com uma pessoa que já está ali há mais tempo? Ou não? No caso de vocês, foi tudo muito fluido? Na verdade, para mim, foi muito, muito fluido. O pessoal, eles abraçam muito, eles ajudam, explicam. É porque também o pessoal, eles sabem que a pessoa é aprendiz, tá lá para aprender. Então, o acolhimento... É tudo, né? Isso é o muito meu acolhimento foi né? perfeito. Ponto positivo para o Instituto João Bittar. É isso aí. Que ótimo. Não, foi muito bom. Com você também, Maria? Foi muito acolhedor mesmo. Eu entrei, na verdade, uma das minhas primeiras conversas depois de um mês com a minha orientadora. Ela virou para mim e falou assim, vamos conversar sobre como está sendo esse primeiro mês, o que eu achei, o que eu posso acrescentar para você. Ela falou que eu era muito insegura, e foi isso de começo, assim. Eu pensei que eu não ia conseguir exercer as coisas que ela ia me pedindo. Foi seu primeiro emprego? Foi o meu primeiro emprego, então eu estava muito insegura. Aí ela já conversou comigo, falou, não, você sabe de tudo, não precisa dessa insegurança não, fica tranquila. Então eu acho que esse perrengue foi mais nas primeiras semanas, assim, sabe? Essa experiência, assim, como de primeiro emprego, ela é muito boa e ela é muito desesperadora, assim, né? Ao mesmo tempo. Eu lembro que no meu primeiro emprego, eu trabalhava como vendedor. E a gente ia para apresentar, a gente fazia uma apresentação do produto. E tinha o gerente e tudo mais. Eu dei uma batedeira que eu enrolava a língua. A gente tá falando de perrengue, né? Então vamos falar de perrengue. Eu enrolava a língua e eu senti uma ansiedade como eu nunca tinha sentido na minha vida. E aí todo mundo me olhando, aí o gerente falou assim, calma, é só uma apresentação de uma vela. Eu tava falando sobre uma vela. Aí, de repente, meu coração começou a bater. Porque assim, né? Vamos
supor aí na área administrativa, né? Às vezes você vai para apresentar um orçamento, alguma Fazer planilha. ligações, né? Gente, fazer ligação. Essa eu também lembro dessa. A primeira ligação para o cliente, você falou assim: oi, boa tarde. Então, né, é um novo universo e realmente é aquele passo ali para a vida adulta, né? Então, eu acho muito bacana essa saber, né, da experiência dos outros também de primeiro emprego, porque é realmente esse frescor, como a Rubia falou. E como eu tinha falado no início, né? Esse episódio é para você, jovem aprendiz, e também para quem contrata. E aqui na fala da Maria e do Lucas, a gente vê o acolhimento de quem está contratando, né? Sim. De como passar para Maria, de que ela está insegura, mas sem ser agressiva, sem deixar ela para baixo. Não, vamos utilizar essa sua insegurança aqui para te potencializar. Você já, né? É uma outra... O seu gerente. Lindomar, é só uma apresentação da vela, relaxa. Exato. Segurança é uma coisa normal que todo mundo tem. Né? Que É às algo que a vezes é gente consegue necessário, melhorar. Sim. E assim, o mercado de trabalho, ele sempre vai te colocar de frente com as suas inseguranças. Na verdade, a vida é assim, né? Exatamente. A gente até teve o episódio de inteligência emocional, que foi muito interessante, inclusive assistam ele, em que a gente falava sobre isso, sobre esse autoconhecimento, né? Então, a gente chega ali, saiu da adolescência, ou ainda tá na adolescência, né? 14 anos, você tá entrando ali também, né? E, de repente, você tá naquele turbilhão de sentimentos, aí, de repente, vem mercado de trabalho, pessoas mais velhas, que não têm... mais velhas que você, né? Que não tem, assim, total... mentalidade, assim, tipo, ok, essa pessoa tá começando. Então, ter que lidar com essas pessoas também. Então, eu acredito que o autoconhecimento, né? E entender quando você precisa de ajuda também é muito, muito importante, né? Então, saber que os líderes, eles estão ali para ser um suporte para você, como jovem aprendiz, né? Na verdade, como eles são que tá os nossos espelhos, né? A gente vai se espelhar na pessoa que estão ensinando, porque é algo novo. A pessoa vai esculpir a gente lá, porque é bastante interessante e pra gente é igual eu disse, né? É algo novo. Então, a gente sempre vai estar procurando entender o máximo. Legal. Vocês falaram sobre essas áreas, né? Quais são, assim, essas possibilidades como jovem aprendiz? Tem administrativo, você falou retalhador de carnes, Isso, né? é bastante amplo. É muito amplo os cursos. A gente tem assistente administrativo, repositor de mercadorias, almoxarifado, deixa eu ver, retalhador de carnes, industrial. É muito muita amplo, coisa, né? É muito amplo, tem vários. A gente podia ficar aqui um bom tempo falando dos cursos. sobre essas funções. Quando eu começo como jovem aprendiz, por exemplo, na área de RH, não necessariamente eu tenho que seguir aquilo para o resto da vida. Não. A gente tem aqui o caso da Maria, que, né, está na pedagogia, na graduação de pedagogia, e a gente também tem aí a sua realidade, que começou como assistente... Na parte operacional, eu estou na parte burocrática do processo. Do processo dos jovens aprendizes, contrato... É a e parte que é mais muito burocrática. diferente do que quando você começou. Isso, na verdade, eu comecei como assistente administrativo, como jovem aprendiz, que era arquivar a folha de ponto, mas já era ligado nessa área, já de cuidar dos jovens aprendizes, contratação, essas coisas. Mas eu ficava mais na parte de auditoria dos documentos, arquivar documento, essas coisas, mas sempre na área de... Já nessa parte operacional, na parte burocrática do jovem aprendiz, que é a parte de documentação. Aí depois eu fui efetivado como assistente de TI, porque o meu coordenador ele cuidava da parte operacional e também do TI do instituto, eu fui efetivado como assistente de TI. E depois, como assistente administrativo mesmo, efetivado, e depois eu passei para analista de operações e controles, perdão. Que é na parte na parte operacional, só que de todas as unidades de Minas, que é a parte de treinamento, suporte, auditoria interna. Resumindo, eu sou o apoio das nossas unidades de Minas, que são atualmente 37 unidades. Ó, bacana. Uau. E como que é, assim, como jovem aprendiz? Existe aquela expectativa de ser efetivado, de permanecer na empresa? Na minha parte... Existia?
Existia, só que pra mim era algo impossível por ser dentro do instituto. Porque lá sempre ia ter jovens fixos, não tinha um porquê eles me efetivarem, sabe? Mas eu sempre trabalhei do primeiro ao último dia, sempre como se fosse o primeiro dia. Sempre animado, e acabou que no final eu tive essa oportunidade, faz mesmo diferença, não né? imaginando. Eu fui efetivado dentro do A instituto. sua dedicação, o seu, né, Isso, comprometimento isso. com a empresa. Aham. Então, tinha motivo, sim, para você ser É contratado. claro. Pois é. E você, Obrigado. Maria, quais são as suas expectativas? Ai, nossa, eu não sei ainda também. Eu fiquei nessa dúvida como o Lucas, por ser de outra empresa e talvez ser contratada pelo Instituto. Então, fica essa dúvida ainda, né? Não sei. Mas, me perdi. Mas eu acredito que essa expectativa, ela pode entrar até mesmo pela outra empresa, né? Não só no instituto, assim. Acho que na experiência geral, né, de jovem aprendiz. Independente de onde você é jovem aprendiz. Com certeza. Isso, porque sempre tem alguém observando. A gente acha que não, mas sempre tem alguém que pode... menos, tipo, quando você menos estiver esperando, Você está acontece. sendo observado. Isso, exatamente. A gente abriu o episódio com a pergunta, né? Existe aí uma regra para ser contratado, um caminho para isso? Acho que o Lucas dá uma pincelada ali quando ele fala que do início ao fim a dedicação dele foi a mesma. Isso. Vocês poderiam citar para os jovens que estão acompanhando outras dicas de como despertar aí os supervisores para olhar e falar assim, a Maria tem que ser contratada. Essa menina, assim como o Lucas, não vai para outro lugar, vai ficar aqui. Eu acho muito importante, eu sempre levei isso comigo, proatividade. Proatividade é algo que, querendo ou não, é algo que faz fluir o pessoal, eles prezam muito por isso. Então, é muito importante proatividade. É sempre fazer as coisas focadas, sempre buscar aprender, só não fazer por fazer, sabe? Sempre buscar aprender cada vez mais, aprofundar o que é isso, o que é. Sempre perguntar. Minha própria coordenadora e meu coordenador, eles falam muito, eles ficam me zoando, falando que eu chegava, não falava nem oi, já perguntava, já chegava perguntando, já. Do trabalho. Isso. Falava nem oi, já tá perguntando. Isso. Mas eu acho muito importante isso. Sempre buscar aprofundar muito, aprender mais, proatividade e fazer o seu os medos serviço. também, né? Tipo, normalmente a gente fica muito receoso, com medo de não conseguir fazer direitinho, né? Que nem eu tinha mencionado. Então, eu acho que é meio que isso, tá aberto a desafio, sabe? Ai, nossa, eu não tenho esse dom de fala, de ligação e etc. Não, mas hoje eu vou tentar, sabe? Se tá ali disponível pro seu orientador, para que eles possam contar com você para demandas que não sejam apenas aquelas que você tá seguindo ali, tá? Nessa proatividade, né? Isso. E teria uma dica do que não cometer, do que não fazer? Jamais. Eu acho uma coisa que observamos bastante, ainda mais depois que eu fui crescendo, vamos se dizer, em tempo de carreira. Jovens que não estão nem aí, chegam com fone de ouvido, celular. Celular é algo que o pessoal acha que a gente não está observando, mas é algo que acaba atrapalhando, sabe? Celular, atraso, falta de comprometimento, fica faltando demais sem motivo, atestado, porque o pessoal, eles confundem muito jovem aprendiz com escola. Eles acham que é igual a escola, a gente pode faltar um dia ou não, mas é um emprego, é um vínculo que a gente está fazendo com a empresa onde trabalhamos. Sim. E, olha, como que o programa de Jovem Aprendiz impacta na vida profissional e na vida pessoal de vocês? Vai começar, Maria Vitória? Joguei a bomba, hein? Que pergunta densa. Profunda, né? Então... Mas eu acho, mas é como eu tinha comentado antes, o mercado de trabalho, ele transforma. Como é essa transformação Sim. na vida de vocês? Pode ter certeza que eu acho que transforma de 99% a 100%. Sim. Porque você entra, tipo, uma pessoa... Você entra um menino e sai, tipo, 50% já amadurecido, já com outra cabeça, outra visão.
E faz total diferença, porque é onde você vai falar, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Porque a gente com 13, 12, 14 anos, a gente não sabe o que quer pra vida. A gente só quer jogar bola e fazer mais nada. Mas é isso, é 100%, vamos se dizer que é 100% que vai ter uma... Vai mudar você completamente. É um amadurecimento mesmo. Isso. Assim, 6 meses, mas eu tenho percebido bastante, assim. No primeiro mês você já sente diferença, é outra verdade. coisa já. Mas você muito sente só no amadurecimento? Ou existe algum outro ponto ali que tem uma melhoria? Tem também a questão de, né, ter o seu dinheiro ali para poder fazer alguma coisa. Inclusive, na ajuda da família, né? A gente sabe que a grande realidade do Brasil é de muitas pessoas que usam esse dinheiro para poder colocar comida na mesa. Sim, né? A gente tem muitas unidades em locais que são, querendo ou não, precários, que os jovens, eles entram já com o objetivo do salário já para ajudar a família, porque faz total diferença, já... Tem muitos jovens que estão lá só para manter a família, querendo ou não. Isso faz total diferença, pode ter certeza que... Isso afeta de um jeito muito bom. Gera uma outra realidade, né? Isso. A gente pode ter certeza que a gente já mudou com várias vidas com essa esse responsabilidade econômica, né? Principalmente. Tem alguns dos alunos do Instituto, assim, dos jovens, que eles viram para mim e falam: ai, Mavi, eu tenho que pegar o meu dinheiro que caiu agora e entregar para minha mãe, pra gente ajudar na conta de luz, sei lá, na conta de internet. Então, é essa responsabilidade que a gente não tinha antes, né? De administrar o dinheiro e auxiliar em casa também. Não é só pra gente, né? Não é só sair, etc. Claro que ajuda, contribui esse dinheiro, mas ajudar em casa também é muito importante. Dá até aquele orgulhinho, né? Nossa, sim. Trabalhei. Falando, nossa, fiz a primeira compra, assim. Sim. Legal. Querendo ou não, esse é um impacto social do programa. Um dos impactos sociais. Um dos vários. Você poderia citar outro, Lucas? Outros? Deixa eu ver. Mavi também. Eu acho que tem a questão de que, como a gente vai viver com faixas etárias diferentes, que nem na empresa a gente lida com adultos, né? Então, esse respeito, eu acho que o Instituto traz muito isso. O programa de Jovem Aprendiz, porque ali você tem que se adequar a uma outra realidade. Tanto em sala de aula, sei lá, na escola deles, ou na faculdade, ali no Instituto, com os outros colegas de turma, aí ali no serviço, com o pessoal do emprego, sabe? Então, eu acho que é isso, a questão do respeito entre as faixas etárias e saber... organizar direitinho, né, a cabeça, a mentalidade ali. E também ajuda bastante, porque eu tenho certeza que tem vários jovens que no início era igual eu. Não pensava em fazer curso, essas coisas. Depois que você começa a praticar, a conviver com pessoas inteligentes, sabe? É outra coisa. Você quer buscar aprendizado, né? quer fazer curso, você quer cada vez mais... vamos se dizer, se melhorar. Às vezes, você citou, né, o que não fazer. O jovem aprendiz está com preguiça, é aquela coisa de chegar com um foninho, mas ali naquele ambiente, observando outros jovens aprendizes e também os adultos que estão ali, a pessoa vai adquirindo habilidades, né? Comprometimento, responsabilidade, pontualidade, e se transforma aí num... Existe também essa possibilidade, né? Sim, isso ajuda bastante, porque, querendo ou não, a gente vai no seguindo as pessoas que estão no nosso convívio, né? O espaço Então, influencia, isso né? influencia bastante. E eu vejo, assim, que a gente é até muito interessante a gente estar falando desse ponto, porque a gente sabe que a educação ela é a base para combater criminalidade, enfim, né? Então, quando você jovem vai para ser um jovem aprendiz, já começa ali, tá dentro de uma empresa, tá no trabalho, vocês estão falando aí de qual é o impacto de estar dentro de uma empresa como jovem aprendiz, você acaba se distanciando um pouco mais daquela possibilidade ali de entrar para uma vida na margem, né, da marginalidade ali que as pessoas, que a sociedade acaba colocando, né, principalmente essas pessoas que vivem numa situação mais delicada, que tem que levar comida para casa, que o salário é igual. Alguns têm
o privilégio de poder usar o salário para si, né? Então compra um sapato, compra uma roupa. Outros já tem que pegar para poder garantir a comida da família. Então, assim, às vezes são 4 pessoas ali para viver com um salário de jovem aprendiz. Então, eu acho muito importante a gente reforçar isso. O quanto a educação, né, e o quanto o suporte que o trabalho do Instituto faz, né, com o programa de Jovem Aprendiz é importante na esfera geral, né? Na esfera a nível nacional, assim. De como que realmente é apenas, só Jovem Aprendiz? É só um programa? Não, é um programa que muda a vida de muita gente e tira elas de possibilidades terríveis, assim. Sim. Que a sociedade, né, o mundo acaba deslocando. Então, é meio que, pera aí que eu vou te ajudar. Sim. E aí a pessoa muda ali, às vezes ela não tem bons exemplos em casa, né? Ao redor dela é tudo muito diferente. Então, quando ela vai para a empresa, né? Quando ela vai para o programa, ela respira. Ela fala, calma que tem uma vida aí, né? De possibilidades. Você deu o exemplo aí de ser a primeira pessoa graduada da família. Olha, isso é um orgulho. Parabéns para você. Muito De verdade, assim mesmo. Porque a gente sabe que a realidade do Brasil é muito difícil. E a gente tem que... as pessoas têm que passar por cima de uma onda, assim, para poder... cada dia uma onda nova e ela vai né, vai ali para a superfície. Sim. Então, eu acredito que é isso. O programa Jovem Aprendiz é um respiro para muita gente. E o programa ele também é muito importante porque um dos critérios principais para ser jovem aprendiz é que o jovem precisa estar estudando ou ter concluído o ensino médio. E a gente sabe que muitos jovens, adolescentes, eles param de estudar antes de concluir o ensino médio, o ensino fundamental. Então, isso ajuda também o projeto a isso, a fazer vários jovens a voltar a estudar. Porque a gente, muitas vezes, vamos fazer contratações de jovens dessas cidades mais pequenas, mas que o pessoal, eles não ligam muito para estudos. Muitos jovens, eles voltam a estudar por conta do projeto, porque você não pode ser jovem aprendiz sem estar estudando ou ter concluído o ensino médio. Então, isso também acarreta a vários jovens a voltarem a estudar. É mais um impacto social. Sim, aí, mais né? um impacto. Esse resgate, esse retorno pro ensino, para a aprendizagem. Porque, como o Lindomar falou, tem essa questão, né? O jovem aprendiz, às vezes, mantém a família com aquele salário. E, muitas vezes, quem está à margem deixa de estudar para poder trabalhar para ajudar no sustento da família. Sim, exatamente. Acontece muito de vários jovens estar desesperados para arrumar emprego, para poder sustentar a família, que o pai está desempregado, a mãe desempregada. Isso acontece muito. A gente vê isso muito no nosso dia a dia. Sim. Vocês saberiam falar a diferença, se há uma diferença da contratação do jovem aprendiz para a CLT, carteira assinada? Na verdade, jovem aprendiz ele tem os mesmos direitos que a CLT. 13º, férias, a única diferença de CLT para jovem aprendiz é que o jovem não tem seguro-desemprego. Por quê? Porque jovem aprendiz é um contrato com um tempo já... estabelecido, isso. Exemplo, hoje em dia os nossos jovens de 4 horas são 21 meses, perdão. Então, já é um contrato estabelecido de tempo. Então, eles só não têm seguro-desemprego. Mas, tirando, eles têm os mesmos benefícios. Assinado carteira, 13º, férias. É tudo certinho. Que maravilha, né? Que é esse programa, gente? Trabalhar 4 horas por dia, de segunda a sexta, não tem coisa melhor. Então, você ainda tá ali estudando, consegue ali a graninha. Gente, que legal, Nossa, né? é perfeito. Realmente. Que ótimo. Eu fiquei com uma curiosidade aqui. Você citou, Lucas, que você também, com 14 anos, estava desesperado para trabalhar. E o Lindomar também falou que teve uma fase da vida dele que ele falou, preciso trabalhar. Você começou com 14 anos como jovem aprendiz, com 16 foi contratado. Só que no caso de vocês, garotos, tem a questão do alistamento. Como que funciona esse momento? Dá aquela tensão? Nossa. Porque as empresas não contratam,
quem está ali, né? O alistamento, se eu não me engano, a pessoa que vai fazer 18 anos, por exemplo, esse ano, tem os 3 ou 6 primeiros meses para alistar. E aí corre o risco de ter que ir, né? Ou para o Exército ou para a Marinha, enfim. E se você tiver contratado, a empresa tem que custear o seu salário até o final do seu período. Na verdade, tem que continuar pagando o seu FGTS. Ah, só o FGTS, Isso. não tem que pagar o salário. O jovem ele não recebe, mas ele continua contratado, continua... Sim. Mas aí por isso que muitas empresas não contratam. Como que é esse momento na vida do jovem aprendiz? Na verdade, o meu foi muito, nossa, eu tava no medo de de ter que entrar no exército. Por quê? Porque eu já tava onde que eu queria, né? No instituto, Você continuar foi contratado trabalhando. com 16. A vida montada, né? Isso, e eu já tava iniciando pra entrar na faculdade. Eu falei, nossa, agora eu vou ter que parar de trabalhar, vou ter que sair da faculdade. Mas no final acabou que deu certo. Acabou que eu não fui pego pelo exército e deu tudo certo. Você também O meu foi dispensado? também. Então, o meu foi assim, eu não ia ficar em Uberlândia, né? Aqui a gente mora em Uberlândia, né? Só contextualizando. E eu queria mudar para São Paulo, só que eu não tinha dinheiro. E a minha família também não podia me sustentar em São Paulo. Então eu falei assim, eu vou formar um emprego, né? E aí eu não fui como jovem aprendiz, eu ia quando eu tinha 15 anos. Só que aí foi acontecendo algumas coisas, eu não cheguei a ser jovem aprendiz. Mas com 18 eu arrumei meu primeiro emprego e eu cheguei na minha primeira entrevista sem nada. Eu acho que eu já falei dessa história aqui antes, então não assistam um episódio de entrevista de emprego, que eu conto essa história lá. E aí eu não tinha o reservista, né? Que é o documento que a gente recebe quando a gente é dispensado. Sim. E eu nem sabia que eu ia ser dispensado. Então tudo bateu certinho ali de eles me chamarem para fazer a avaliação. E eu falei assim, olha aqui, não tem como eu me alistar, porque eu vou embora, né? Tô arrumando meu primeiro emprego, eu preciso trabalhar. Aí eu conversei lá certinho, eles falaram assim, vamos te dispensar. Eu também não precisa ficar aqui não. Eu falei assim, olha, eu tô com a minha vida montada, isso aqui vai ser um pé na minha janta. Então me libera. O meu também foi mais ou menos assim, eu pedi, nossa, me libera, então, eu tô trabalhando, né? Já tô começando na faculdade. Exato. Existe aí, aquela tensão daquele momento. Nossa, demais. Exato. E aí acabou que eu entrei, né? Aí eu já contei essa história lá no outro episódio, como eu disse. E aí eles falaram assim, faz administração. Eu entrei pra faculdade e aí permaneci. Ótimo. É isso, histórias. E deixa eu perguntar. Como foi para vocês? Você já é gestor de recursos humanos, né? É isso. Como foi o seu caminho? Eu falei aqui, né, que eu entrei no curso de administração através do meu primeiro emprego, né? Os meus gestores ali falando para mim que eu tinha um potencial para crescer na empresa fazendo um curso de administração. Como foi para vocês a escolha do curso? Na verdade, eu sempre fui aquele tipo de pessoa que não tenho na cabeça o que eu exatamente quero fazer. Aí eu acabei de fazer 18 anos, eu fui e falei, eu vou fazer gestão de recursos humanos, porque é uma forma de... querendo ou não, vai compactar e vai me ajudar bastante na função que eu exerço. Porque, querendo ou não, a gente lida muito com essas coisas. Na parte jurídica dos jovens, a gente acaba que faz parte, sabe, do recursos humanos. Então, eu falei, vou fazer recursos humanos, porque é algo que pode me ajudar bastante na área que eu tô. Você fez enquanto você entrou quando? Eu entrei em 2020 na faculdade. Gestão de recursos humanos são 2 anos. Eu entrei com 18 anos e finalizei com 20 anos. No final de 2021... No final de 2021. Você já estava efetivado, então? Sim, eu fui efetivado com 16 anos. Eu já ia perguntar se isso impactou no seu processo de efetivação. Foi muito bom. Então, foi mais por conta da função que eu exerço, que eu resolvi fazer gestão de recursos humanos. Legal. Para poder ajudar o instituto e ser formado em algo. Legal. Tá feliz com... Demais. Então é isso que interessa, né? Ótimo. E você, dona Maria Vitória? Então, eu escolhi pedagogia porque eu sempre gostei do ambiente escolar.
desde bem pequenininha, eu sempre fiquei na escola, então eu gostava muito do contato que eu tinha com os professores. Além da valorização que eu percebia, né? Nossa, o professor forma as outras profissões. Meu Deus, que profissão gigantesca. Que responsabilidade, Que né? responsabilidade, né? Mas eu nunca pensei a fundo sobre pedagogia. Então, eu sempre pensava alguma coisa que fosse licenciatura e etc. Então, eu ficava meio que na dúvida. Aí, até o meu ano de fazer o Enem, o vestibular, eu ainda queria história ou filosofia, sei lá, ciências sociais, mas nessa parte de licenciatura também. Aí, no fim, eu decidi por pedagogia, porque era uma coisa mais ampla e pegava a área que eu tive mais interesse, em que eu tive mais contato com os meus professores. E agora eu tô aqui na pedagogia. Legal, que bacana. E para quem já finalizou o ensino médio, porque a gente sabe que me corrijam se eu estiver errado. Para participar do programa Jovem Aprendiz é dos 14 anos aos 24? Isso, é dos 14 aos 24 anos. Mas, na verdade, quando o jovem conclui os 24 anos, o contrato dele precisa ser encerrado. Exemplo, ele entrou e amanhã o contrato dele acaba daqui 2 meses, mas amanhã ele faz 24 anos. Então, a partir de amanhã, o contrato dele é encerrado. Então, acaba que é dos 14, mais ou menos, aos 22 anos. Porque aí dá o tempo do jovem entrar e concluir. Mas, por lei, é dos 14 aos 24 anos. E aquele jovem aprendiz que acabou o ensino médio e está ali, né, 18, 19, 20 anos, ele precisa fazer uma graduação? Não. A lei o jovem ou precisa estar estudando ou ter concluído o ensino médio. Ótimo. Eu tenho uma pergunta, me esqueci, peraí. Sobre contratação. Se o jovem aprendiz foi pontual, desenvolveu todas as suas habilidades, mas, infelizmente, não foi contratada naquela empresa que gostaria. Como lidar aí com essa possível frustração? O caminho está perdido? Está tudo encerrado? Não, lógico que não. A pessoa tem que levar isso. Foi um ciclo dela que se encerrou, né? Com vários aprendizados e pode ter certeza que ela deixou as portas delas abertas. Talvez a empresa não efetivou ela por conta da idade ou por conta que não tinha outras vagas, mas ela pode ter certeza que a porta dela ficou aberta. Um caso, alguns anos, ela pode voltar a trabalhar nessas empresas, mas ela não tem o porquê desistir, porque eu tenho certeza que com o aprendizado dela, ela consegue entrar em outras empresas e talvez uma empresa que ela se encaixa melhor ainda do que a antiga. Então, não tem o porquê a pessoa desistir, é só o começo. Fora que ela já sai munida de experiência, né? Sim, exatamente. Vale mencionar a questão de que buscar um emprego sem essa experiência de um primeiro emprego e etc. é muito complicado. Quando eu fui buscar um primeiro emprego, assim, eles sempre pediam uma experiência anterior. Então, eu acho que o jovem aprendiz, depois que termina, dá até uma facilidade para que enriqueça o currículo dele quando ele for mostrar para as outras empresas e etc. Então, não fica perdido, tá? Tudo Acaba que a pessoa encaixado. ela tá mais madura também. Sim. Porque, querendo ou não, o primeiro emprego é onde que você vai errar, vai aprender as coisas. Aí no segundo você já tá com menos medo, já tá preparado um pouco mais. Fora que o curso de jovem aprendiz, ele te dá um estudo também, né? Sim, Você está estudando sim. sobre aquela área, então você tá até melhor do que até aquelas pessoas que entram de Realmente. paraquedas no mercado de Você trabalho, tá porque ela tá entrando ali dinheiro, pra... trabalhando, fazendo Exato. curso. É verdade. É porque eu falo disso de, às vezes, tá até melhor, porque a pessoa, quando ela entra, ela tem a experiência, né, de trabalho. Vocês têm a experiência de trabalho mais um curso ali que te dá uma base. Teoria, sim. Ou seja, tem que fazer. Tem que ser. E quando a gente deixa as portas abertas, eu posso não ser contratada ali naquela empresa que eu queria, que eu adorei, mas aquela própria empresa pode me indicar para várias outras. Exatamente. Isso Já acontece. aconteceu isso bastante. Realmente. Acontece. Lá no Instituto mesmo, o pessoal vê a disciplina do jovem e etc. Então, quando precisa, aí eles vão lá e recomendam, falam, nossa, tal empresa está precisando. Nossa, eu tive um jovem aqui que ele era muito proativo e etc. Então, cuida para estar sempre atento, tanto no Instituto quanto na empresa, que o pessoal sempre está de olho, assim. Por isso que é importante fazer o bom trabalho, né? Igual você Sim. falou. Você chegava lá, você já... Ai, meu Deus. Você marca, né, as pessoas. Você fica...
você tem um destaque ali, querendo ou não. Fala assim, aquele lá que chega já no... Você no acha que não, mas 220. acaba que tem Então, uma... tem um acaba diferencial isso, ali. Isso. Realmente. Falando de diferencial, aproveitando que tem um episódio sobre o LinkedIn. Pensando que as empresas também estão Sim. aí vendo as redes. Eu entrei no LinkedIn dos dois. Meu Deus. Qual a dica do seu marketing aí, pessoal, né? A gente já falou das habilidades, comprometimento, responsabilidade, pontualidade, proatividade, mas quais outras dicas para esse marketing, já que as empresas, né, também vão aí vasculhar o LinkedIn do jovem aprendiz, também tem a possibilidade de vasculhar as redes de entretenimento, Facebook, Sim, Instagram. sim. Quais dicas vocês dão para esse marketing pessoal, profissional? Uma dica que eu aconselho muitos de vocês, eu sei que vocês não têm LinkedIn, criam um LinkedIn, tá? Porque é uma rede social, vamos se dizer, corporativa, né? Onde você pode achar novas oportunidades, é muito bom. Então, cria um LinkedIn. Não somente criem o LinkedIn, como assistam o nosso episódio do LinkedIn, porque aquilo lá é um manual e eu acho que a gente devia ter sido até patrocinado pelo LinkedIn. Novamente. Então a gente já tá citando aqui, já vai lá, já baixa o aplicativo, já pega o nosso tutorial que a gente fez, então... E porque o pronto, Instituto sucesso. João Vitar só serve, né? Sucesso. Só serve pro sucesso aí da moçada. Eu Você- aconselho o LinkedIn. E você, Maria Vitória? Nós tivemos uma aula, inclusive, lá no Instituto sobre o LinkedIn e as redes sociais. Então, tomem cuidado com as coisas que vocês postam, assim. Porque pode ser que a pessoa que vai te contratar, ela vá pesquisar sobre você, vai querer conhecer quem é esse profissional que ela vai contratar. Então, toma um pouquinho de cuidado. Eu sei que é pessoal, mas vamos cuidar um pouquinho das redes sociais. E eu acho que vale a pena citar, né? Tem uma rede social do passarinho que a gente sabe que muita gente usa para extravasar e fala de tudo ali. Realmente. E eu acho que é importante ter esse pensamento que tudo que fica na internet, fica na internet. E as pessoas vão desenterrar ali depois de muito tempo. O pessoal, você que é do Recursos Humanos, você sabe, né? O pessoal, eles vão atrás mesmo. Querendo ou não, tem interferência. Exatamente. Então, você saber como você quer ser visto, né? Na sua vida ali, como você quer ser visto mesmo. Porque, querendo ou não, enxergado, interfere lembrado. bastante a rede social. Porque a rede social, a pessoa não te conhece, mas o que ela tá vendo lá na rede social, o que ela vai achar de você, na É sua verdade. imagem, né? É a primeira visão que a pessoa vai ter de você. Querendo ou não, é a rede social. Sim. Fica a dica aí, galera. Maria, aqui na sua mini biografia, né? Você é uma jovem aprendiz, tem 19 anos e é a primeira a entrar numa faculdade da sua família. E aí, sabendo que, né, você é uma garota negra e que essa é a realidade de muitas famílias no Brasil, assim como foi a minha, eu e minha prima, nós fomos as primeiras a entrar numa faculdade. Como é para você, como é para sua família ver aí você já na faculdade e também aí já na profissão que você demonstra gostar bastante, que quer trilhar esse caminho? Como que é para sua família? Nossa, eles ficam muito... Como é que fala? Eles ficam muito felizes, assim. Eles são super envolvidos. Então, para eles sentem muito orgulho, porque a minha vida inteira foi muito dedicada a essa questão de você vai estudar, porque a gente quer ver você brilhando, a gente quer ver você indo além do que a gente pode proporcionar aqui agora. Então, eles sempre acreditaram muito em mim, e etc. E agora, eles vendo que esse sonho de entrar para a faculdade se tornou realidade, eles me acolhem muito bem, eles tentam sempre ficar chamando atenção, querendo ou não, né? Porque de vez em quando a gente relaxa. Família também é para isso. Família é pra isso. Então, eles têm essa questão de, nossa, Maria Vitória, e aí? Você não vai pra aula hoje, não? Hoje tem aula. Minha avó sempre... Eu moro com a minha avó e com o meu irmão. Então, a minha avó sempre tá lá me acordando de manhã e etc. E aí, ela tá sempre preocupada. Nossa, por que hoje você tá meio cansada? Então, eles sempre estão atentos assim. Sim. E você teve uma inspiração? Alguém te inspirou? Hoje você e o Lucas são inspirações para muita gente. Obrigado. Mas alguém inspirou vocês?
Você Na se lembra? verdade, eu sempre busquei igual meus pais. Meus pais sempre foram bastante trabalhadores, então eu e meus irmãos, desde pequeno, a gente sempre queria trabalhar, comprar as nossas coisinhas com o nosso próprio dinheiro. Então, para mim, são meus pais. Que legal. Pra mim, acho que são os meus professores. Os meus pais, principalmente, né? Minha mãe, porque ela sempre trabalhou, a minha avó também sempre trabalhou, mas eu acho que são os meus professores antigos, anteriores, assim. Eu vejo que eles têm uma sabedoria muito grande e é isso que eu almejo. Essa menina é da educação, você já percebeu, né? Não tem jeito. Sim, não tem como. Eu também, na minha experiência, lógico, assim, eu gostava, caso algum professor aí do fundamental e pra trás assista isso, eu também amava muito vocês, mas a minha experiência com os professores do ensino médio também foi muito importante, assim, pro adulto que eu sou hoje, sabe? Eu amadureci, eu dei um salto de amadurecimento no ensino médio justamente pelos professores. Então, é muito legal, assim, é muito bacana essa sua profissão, né, de pedagoga. Pedagoga é professor, né? Eu tô doido. Então, é muito legal essa profissão, porque você inspira, né? Você acende uma chama ali. Você também, né? Sim. Recursos humanos, pessoas. Então, você tá... Os dois aqui, né? Os dois convidados acendendo ali uma chama dentro de cada pessoa todos os dias. Então, Sim. dá pra ver aqui nos olhos de vocês, né? Que existe propósito, que existe vontade, que existe... né? Enfim, ímpeto de ir pra frente, ímpeto de brilhar e de fazer bem feito. Sim. Então, acho que isso é muito legal e isso é muito importante pra gente ter na vida da gente, né? Sim, falar em amadurecimento, para mim também o diferencial para mim foi os meus coordenadores. A Bruna e o Glass, nós fez o total diferença porque graças a eles, nossa, eles me esculpiu, me esculpiu, vamos se dizer, da forma certa. Então, tipo, ajuda bastante. São esses certeza mestres disso. aí que a gente olha pra trás e fala, uou. Sim, sim. Os líderes. São esses líderes, né? E aí Esses a sim gente- são líderes. E Eu que acho- aí formam de uma forma, nos moldam, né? Realmente. Não que nos coloquem em uma forma, não é nada disso. Mas que a gente olha e fala... Uau, cheguei, Sim. estou no caminho. Olha como que aquela pessoa foi importante na minha vida. Eu acho que é válido mencionar também, por você dizer que eu sou... não, enfatizar, né? A gente enfatizar que eu sou uma mulher preta. Exatamente. E etc. Então, as minhas referências vieram muito de professoras pretas. Os meus professores do ensino médio também. Eles sempre traziam questões sociais. E lá no Instituto, a gente fala sobre isso também. Não é só essa parte administrativa. Porque, querendo ou não, a gente está lidando com o humano ali. Então, tem algumas atividades que a gente senta para conversar sobre temas como o Brasil e etc., e a pluralidade. E, nossa, é incrível. Eu gosto muito de ir lá por isso. Pois é. E isso é propósito, né? E Sim. essa mudança, por mais... eu acho que a gente nem sempre tem noção, né? Como eu disse anteriormente, disso. De que algo que parece ser pequeno ali, aquilo vai germinar, né? Na mente das pessoas, no coração delas. sim. Então, é muito bacana. Realmente. Você falou sobre professores, eu preciso falar do meu. Ontem eu fui ao banco e caminhando eu encontrei o meu professor de ensino médio também, Gilberto, de História. E ele falava sobre Brasil de uma forma que hoje a gente está debatendo, mas que naquela época não se debatia. Então, um salve aos professores. Né? Obrigado. Né? A todos. Inclusive aos professores do Instituto, né? Exatamente. Instrutores, Exatamente. vocês são incríveis. Sim. E a gente comentou sobre gestores, né? A Fer, minha primeira supervisora, eu cheguei lá só com a minha identidade para fazer minha primeira entrevista. Não tinha nenhum outro documento. Ela esperou, ela permaneceu, ela caminhou assim do meu lado durante todo o meu projeto, durante todo o meu processo ali de primeiro emprego. Então, é muito legal ver como que tudo isso impacta na nossa vida. Nossa, muito. E é muito legal ver aqui 4 pessoas, né? 4 adultos sentados numa mesa aqui, cada um com uma história, cada um com as suas questões. E vendo, levando toda essa experiência, todo esse conhecimento, toda essa bagagem para pessoas, né? E eu tenho certeza que isso vai espelhar, reverberar na vida de muita gente. Pessoas inspiram pessoas. Sim. É isso. Aquelas. Acho que a gente vai caminhando pro final. Sim, meninos, muito obrigado pela presença de vocês. Esse episódio também é isso, né? A gente vai falando sempre. Eu acho que esse aqui é um dos meus favoritos, porque é isso. Nosso Pitar Podcast é sucesso. Sucesso. Vocês querem deixar algum recado, uma dica, as redes sociais de vocês? Já que vocês inspiram aí novos jovens aprendizes,
LinkedIn? LinkedIn. Eu quero agradecer vocês por essa oportunidade, pelo Instituto. E não desista dos seus sonhos, corre atrás e busca também. A gente também precisa fazer a nossa parte de procurar evoluir, e é isso. E aí, no resto, tudo flui para dar certo. É verdade. O lugar onde você tá hoje não determina o seu futuro. Então, você consegue ir além disso, sabe? É uma dica de saber que você consegue. Eu quero agradecer a vocês por estar aqui com vocês e etc. Eu também quero agradecer o pessoal do Instituto. Eu quero agradecer a Larissa. E é isso, os meus amigos, turma C, amo vocês. É isso aí. Que ótimo. A gente vai ficando por aqui, né, Rubi? Sim. Até. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.